Então, começando hoje, a gente vai dar início ao estudo do capítulo 13 do Evangelho de João, e a gente vai dividir esse capítulo em 3 partes e vamos ler esta primeira parte hoje. E não vamos entrar ainda no estudo profundo do significado literal, simbólico e espiritual, mas apenas tecer alguns comentários sobre algumas partes, alguns versículos desse capítulo 13. Aí no primeiro momento é quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Então vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu já vou, à medida que eu for lendo, para poupar tempo, já vou comentando. Então, é bom notar aí essa introdução, né? Tem muitos prólogos que as pessoas não costumam notar os detalhes, mas vamos notar alguns detalhes já aí, né? Era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Olhe, não diz aqui passar deste mundo para outro mundo. É interessante isso, né? Não diz assim, passar deste mundo para o mundo do Pai. Não, diz aqui, passar deste mundo para o Pai. Então, uma coisa é estar nesse mundo, outra coisa é estar no Pai, certo? Embora nós vivemos, existimos, né, e nos movemos dentro de Deus, né? E tudo foi feito por Ele, nele e para Ele. Então nós estamos dentro de Deus. Mas há uma distinção entre aqueles que estão ainda no mundo e aqueles que estão ainda no Pai, ou que estão já no Pai, certo? Então, Jesus ia passar deste mundo para o Pai, não para o outro mundo, para o Pai. É interessante aqui. E como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Interessante ver que fim é esse que ele se refere aí. 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Outro versículo muito importante aqui, que vai derrubar por terra, né, algumas seitas gnósticas e principalmente os neognósticos, que tem aí um Evangelho de Judas, que na verdade ele data mais ou menos do ano 1000, entre o ano 600 e ano 1000, né, que é na verdade um texto literário, né, um texto uma espécie de romance, alguém escreveu, e algumas pessoas querem colocar esse livro, o Evangelho de Judas, como livro antigo. No entanto, isso não é um fato, né? Ele não foi encontrado, não é um texto antigo, não foi encontrado entre os manuscritos de Nag Hammadi, nem outros, em outras partes, né? Ele não está entre os fragmentos de Berlim, enfim. É um texto
muito posterior, né? E que mostra que um Judas combinado ali com Jesus para cumprir essa difícil tarefa de entregá-lo, de traí-lo. Mas, pelo que a gente vê claramente aqui no texto, o diabo foi posto no coração de Judas Iscariotes. Então Jesus estava combinado, então era com o diabo, na verdade, né? Não era com Judas, né? Seguindo a lógica do pensamento, né? Do pensamento neognóstico, né? Aí teria que Jesus estar combinado com o diabo, né? Mas não. O diabo entrou no coração de Judas Iscariotes para que ele traísse Jesus. Não tinha nenhuma combinação amistosa, nem Judas é o principal discípulo e o melhor amigo, como diz o Evangelho de Judas e os neognósticos. Nada disso. Tudo isso é uma fantasia, né? É um livro escrito talvez não só para diversão, mas talvez com má intenção mesmo, mas não é um livro canônico, porque tem muitas coisas erradas, inclusive a linguagem não é própria da época, né? É uma linguagem de um tempo muito posterior, que usa expressões e termos que não existiam na época de Cristo. Portanto, um evangelho falso. 3. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se. 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. É importante esse detalhe, né? Eu acho que só aparece esse detalhe aqui no livro de João, que eu me lembre, né? Realmente ele tomou uma toalha e cingiu-se, mas aqui diz que ele tirou as vestes, olha. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. E versículo 3 é importante notar também que essa questão dele usar a palavra sabendo, né? Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, né? Para mostrar que Jesus não é uma pessoa que se descobre sendo Deus, né? Um esquecido que nasceu e, como o Henrique Cristo diz, não, eu sou... Depois, quando eu estava com certa idade, eu descobri que eu sou uma reencarnação de Jesus. Ou como existem tantos aí, né? Esquizofrênicos ou com outros problemas mentais, né? Síndrome de Messias, né? Etc. Se dizendo serem um Cristo ou até o próprio Cristo, né? Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Jesus é o único que sabia desde o princípio de onde ele veio e para onde ele vai. Inclusive ele coloca isso lá atrás, né? Quando ele fala com os fariseus e saduceus, né? Ele diz: vós não sabeis de onde eu venho nem para onde eu vou, mas eu sei. 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha que detalhe, né? A toalha que ele estava cingido, né? Que ele estava enrolado, que ele estava usando como uma cinta, que ele estava usando como um vestido, provavelmente, né? Estava cingido. Então, ou seja, estava em volta dele. Com essa mesma toalha, ele começou a lavar os pés dos discípulos. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim?
Respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Olhe, mesmo com essas palavras, Pedro, como sempre, exagerado, né? Precipitado, né? Impulsivo. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu, respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha o que Jesus disse para ele, aí para ele tomar consciência, né? Está falando com ele. E 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a cabeça. Tá vendo como ele é todo exagerado, né? Aí agora ele já queria lavar os pés, as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, né? Seguindo: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Cara de Judas, né? Depois lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vou dar uma pausa aqui porque, ainda que hoje é apenas um comentário, que eu voltarei a isso aqui nas semanas seguintes, no estudo mais profundo, é importante a gente ver mais detalhes aqui. Ó. Aquele que está lavado, versículo 10, né? Não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ele se referiu aqui a um fato real, né? Ora, se eu estou tomando banho, né, e andei pela rua aí para chegar àquela casa, eu só sujei os pés, né? Mas que quer dizer algo mais para nós, né? Quer dizer algo mais para nós. Ora, a gente vê que com toda essa impulsividade e inconsciência de Pedro, isso se refere a Pedro também. Portanto, Pedro já estava limpo. Pedro aqui não tinha nem recebido o Espírito Santo em plenitude. Ele já está limpo. Então, nós estamos limpos. Nós queremos nos considerar sujos, mas tem que ter cuidado. Quando a gente fala disso, é como se a gente estivesse confiando no nosso próprio trabalho, né? Como se o trabalho de Cristo não fosse feito já e ser feito ao final, né? Nós achamos que nós devemos nos limpar primeiro, quando Jesus nos diz claramente que nós já fomos limpos, né? O trabalho é dele e a limpeza final também será dele. Os pés, ele vai limpar até os pés. E nós devemos fazer assim uns dos outros, tirando aquela parte, aquela grosseria, né? É o que isso aí? É o discipulado, né? É o discipulado, porque quem é Cristo hoje? A igreja. Somos nós, né? O corpo de Cristo glorificado não está aqui, mas Cristo está dentro de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Então, nós, como limpos,
temos que ajudar os outros que já se converteram e lavar os seus pés, tirar o resto da sujeira, né? E lavar os seus pés, ok? E ele diz ainda depois, né? Entendeis o que vos tenho feito, vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ele está dizendo que ele é o mestre e o Senhor. Jesus está dizendo. Tem gente que diz que Jesus não disse isso, mas está aqui, ó. São várias vezes que ele diz isso. Aqui é uma delas. O Senhor, certo? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então, muita gente fala da questão da ajuda mútua, e é verdade. Lavar os pés uns dos outros também se refere à ajuda mútua, mas também não é só a isso. É a ajuda mútua também no sentido espiritual, no sentido do discipulado, no sentido de um ser o guardião do outro, de um proteger, como os cavaleiros, né? Templários protegiam um as costas do outro, né? Aquele que era o novato era o escudeiro, Ele levava as armas e ele segurava o escudo. Ele protegia o lado que os olhos do cavaleiro não estavam alcançando, né? É interessante isso. Então, nós devemos ser esse escudeiro uns dos outros, e os mais experientes, os cavaleiros, né? Pelos outros, né? Os mais experientes, né? É os que vão na batalha da vida, desbravando. Isso é o quê? Isso que ele está dizendo é: vós deveis também lavar os pés uns dos outros, né? Então, há o discipulado, e mesmo depois do discipulado, o guarnecer uns aos outros. Agora eu vou ler, né, até o final dessa parte e voltarei os comentários na vez seguinte que eu vou falar sobre versículo por versículo essa parte. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Mais que claro, né? Não precisa nem comentário. Não vos falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Porque a gente sabe que quem é que não está dentro, né? Está dentro só aparentemente. Nós hoje sabemos. Ele está falando aqui, né? E assim também é no corpo de Cristo, na igreja. Nós não podemos separar o joio do trigo. Quem separa é Deus. Quem separa é Ele, né? Ele manda deixar crescer junto. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. E aconteceu. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quem não recebe um irmão, quem não recebe a igreja, quem
é apartado, quem se basta, quem diz: não, eu tenho minha comunhão com Cristo. Basta eu e Deus aqui sozinho, não precisa intermediário, né? E quem disse que precisa intermediário? Cristo disse que aquele que recebe os apóstolos, a ele recebe. Aquele que nega os apóstolos, aquele que não recebe os apóstolos e a igreja, será que recebe Cristo? Eu deixo essa reflexão e que Deus abençoe a todos, ilumine o coração de cada um.